Continuando nossa série de entrevistas com pesquisadores dentro do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP, somos gratos ao professor Dalton Dietz Júnior pela entrevista de hoje. Nosso convidado é graduado em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor de Bioquímica e Farmacologia da Universidade Federal do Piauí, onde coordena o Laboratório de Farmacologia Antineoplásica, doutor e pós-doutor em Fisiologia e Farmacologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também fez um segundo pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O principal objetivo dessas entrevistas, no contexto da divulgação científica, é aproximar o cientista do grande público, para que fale de seus projetos de pesquisa com linguagem simples e acessível. É com este propósito que começamos perguntando ao professor Dalton como foi sua iniciação na ciência e, em continuidade, sua escolha da farmacologia como seu principal campo de estudo e pesquisa. Boa tarde, professor Elias. É um prazer poder compartilhar com você, os telespectadores, um pouco do que a gente faz na universidade de pesquisa. Bom, respondendo a sua pergunta, esse primeiro contato, a ciência a gente vive ela no dia a dia. Esse primeiro contato, sem sombra de dúvida, de maneira mais importante, ela se deu no ambiente universitário, ainda no início do meu curso de farmácia, quando eu percebi que nesse ambiente a gente não apenas recebe o conhecimento que nos é passado, mas ele também proporciona a possibilidade de produzir o conhecimento. Então isso me chamou bastante atenção, que existiam espaços específicos, os laboratórios, para que esse conhecimento fosse gerado, as perguntas feitas e respondidas. Então, inicialmente, o caminho se deu por aí. Na área da farmacologia em especial, foi porque ela é um caminho onde eu tinha tanto uma perspectiva do ponto de vista de moléculas, da área mais exata, de como que as moléculas funcionam, como elas são, e qual que é o papel delas no organismo. Então isso me fascinou bastante. Saber como que uma substância que eu administro no meu organismo, ela consegue tirar o paciente, a pessoa, de um estado de doença para um estado saudável. Como que isso acontece? Como que ela faz isso? Né? E também uma outra curiosidade de como que essa mesma substância que traz um benefício, ela também é capaz de promover um dano. Qual que é o fiel da balança que pode diferenciar uma coisa da outra? Então, esse contato inicial na universidade, esses questionamentos foram o que me motivaram a iniciar essa carreira científica. Pois entrevista como esta pode ter uma importância fundamental no despertar do interesse pela ciência dos jovens e, sim, possivelmente, no desenvolvimento de uma carreira científica. Então é importante que o cientista fale do seu trabalho, porque pode exercer essa influência tão positiva. Agora, gostaríamos de ouvir algumas palavras sobre seu doutorado e seus pós-doutorados, especialmente sua experiência na Universidade de Harvard. Sim. Bom, durante o meu doutorado, ele foi uma continuidade do que eu iniciei desde a iniciação científica. Então, nós trabalhamos com uma mistura de enzimas que vem de um mamão chileno. Já tínhamos a informação de que essa mistura de enzimas era capaz de diminuir tumores em animais. Isso é importante ressaltar que o que eu falo aqui é sobre uma etapa pré-clínica, antes de testar nos pacientes, mas por se tratar de uma mistura, a pergunta que foi feita
e precisava ser respondida no meu doutorado era: existia uma dessas enzimas que respondiam melhor a esses efeitos, né, que de fato eram responsáveis por esses efeitos? Então essa era uma pergunta que a gente precisava responder. Então essas enzimas elas foram separadas para poder serem estudadas individualmente. Num outro momento era como que elas exerciam esse efeito. Então para isso a gente estudou especialmente o melanoma, a metástase no melanoma. Metástase ela é sempre um grande problema no câncer, porque geralmente ela ocorre em tumores mais agressivos ou em estágios mais avançados da doença. Então, atualmente, todo o tratamento ele é muito limitado ainda. Então, nós investigamos exatamente como que essas enzimas poderiam atuar reduzindo essas metástases. Já no meu pós-doutorado, que foi imediatamente a sequência do doutorado, o objetivo principal era conseguir produzir essas enzimas no laboratório, para que a gente não precisasse depender da planta necessariamente, de importar, que é uma planta chilena, de importar esse material do Chile. Então, esse pós-doutorado ele foi direcionado a isso. Quanto à experiência mais recente na Universidade de Harvard, ela foi para uma outra perspectiva, que era uma necessidade minha de conhecer novas técnicas, especialmente técnicas de microscopia. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com microscópios avançados que me permitiam analisar de maneira muito precisa o que estava acontecendo dentro da célula. Então isso foi uma oportunidade que eu tive e pude aprimorar e ter esse conhecimento lá. E claro, também aproveitei e levei um pouco dessas enzimas para serem estudadas lá. E paralelo a essa técnica nova que eu aprendi, eu também investiguei que essas enzimas, mostrei que elas atuam também de maneira importante numa população de células de defesa, que são células que ajudam a combater o câncer. Então eu retorno para o Brasil com essa bagagem técnica e também científica. Pois é, um trabalho magnífico, né? Aí o mamão é a Vasconcélia, né? Vasconcélia cundinamarcensis. Cundinamarcensis. É comestível? Não. Bom, ele não é comestível in natura, porque ele é um mamão que justamente pelo fato dessas enzimas elas serem muito proteolíticas, uma atividade muito grande de quebrar proteínas, isso costuma ferir a boca. Então, na região onde esse mamão é cultivado, geralmente são realizadas compotas para doces, para que ele seja comestível, porque passa pelo processo de cocção, de cozimento, e então ele pode ser comestível. Mas embora seja da mesma família, ele não necessariamente é igual ao mamão papaya que comumente a gente tem aqui. Que, aliás, é uma ambiguidade, né? Mamão papaya, né? Sim. Agora, quais suas linhas e projetos de pesquisa e sua relação com a formação de novos pesquisadores? É bom lembrar, né, que a ciência depende de renovação, depende de um fluxo contínuo de talentos, de jovens cientistas, né? Então, e os programas de pós-graduação possibilitam, né, essa renovação. Perfeito. Bom, atualmente o meu grupo de pesquisa tem duas linhas principais. Uma delas é avaliar o papel de algumas moléculas de adesão que ficam na superfície da célula tumoral, que são as integrinas. Essas moléculas elas estão em quantidade aumentada, geralmente, nos tumores, e trazem um sinal de proliferação, para que essas células se multipliquem. Então, a gente enxerga as integrinas como um possível alvo para tratamento de tumores. Paralelo a isso, nós desenvolvemos também estudos onde a gente avalia estratégias terapêuticas para diminuir a toxicidade da quimioterapia. Então, hoje um paciente, quando faz determinado ciclo de quimioterapia, de tratamento para o câncer, ele pode apresentar alguns danos cardíacos, dores neuropáticas, e proporcionar, né, um outro tratamento para minimizar esses impactos é um dos objetivos. Quanto à questão da renovação, isso é muito importante e eu acho que a gente tem duas maneiras de ver isso, tanto a renovação de quem executa a ciência, e isso se dá pela entrada de novos
pesquisadores, né? O meu grupo ele é formado por alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eles passam pelo processo de formação, se renovam, deixam uma etapa e vão para outra, mas sempre contribuindo também para o desenvolvimento das nossas pesquisas. E essa renovação ela se dá inclusive nas perguntas que a gente faz. Essa segunda linha de pesquisa, por exemplo, ela apareceu como uma demanda trazida por alguns dos nossos alunos que apontou esse problema, a existência desse problema, que nós poderíamos investigá-lo, e isso tem se consolidado no nosso grupo. Então é muito importante, de fato, tanto a renovação do ponto de vista da formação, de sempre novas pessoas serem formadas para executar isso, mas também a renovação das perguntas. Eu espero que em algum outro momento eu esteja aqui trazendo outros questionamentos, novos questionamentos que a gente possa responder. Eu acredito que a pergunta, uma boa pergunta, é mais importante do que a resposta. O que pode desencadear de pesquisas, né? Uma pergunta que não tenha resposta, ou seja, ou que ainda tenha sido precariamente respondido, né? Bem, mas uma coisa me chama a atenção nos estudantes, nos seus estudantes de graduação e de pós-graduação. Então, você tem 16 estudantes de iniciação científica. Eu vi no diretório de pesquisa do CNPq. Isso, para mim, é uma coisa extremamente importante. O pesquisador ter essa disponibilidade para orientar pessoas bem jovens ainda. Né? Porque daí, quantos desses aqui, desses 16, não deverão seguir carreira científica? Muito provavelmente, praticamente a grande maioria, pelo menos, dos cientistas, eles passaram por esse estágio de iniciação durante a graduação, né? Sim. Então, eu achei muito bom que você tenha uma quantidade dessa de estudantes de iniciação científica. Agora, uma outra coisa como foram estabelecidas as suas colaborações científicas com pesquisadores de institutos brasileiros e estrangeiros? Sim, bom, a ciência ela é colaborativa, ela precisa ser feita em colaboração. Raramente nós temos um grupo, um laboratório que consegue desenvolver tudo sozinho. Essas colaborações, elas são vitais para o sucesso das nossas pesquisas. Eu tenho colaboradores tanto aqui dentro da Universidade Federal do Piauí, de extrema importância para a consolidação do nosso grupo, mas elas iniciaram ainda na época da minha formação, da minha pós-graduação. Então, pesquisar na época, aqueles que eram colegas de estudo, hoje também são pesquisadores e nós nos tornamos colaboradores por conta disso. Agora, é curioso porque existe um outro caminho, nós estamos sempre mapeando o que está acontecendo na ciência, o que tem de novo sobre aquilo que eu estudo, um pesquisador que avançou em algum ponto, que tem determinado equipamento. Então, tem um pouco diria que de cara de pau nisso, né? A gente precisa, às vezes, identificar essas pessoas, fazer um contato, mandar um e-mail, e algumas colaborações se estabelecem por aí. Especialmente as colaborações internacionais, elas vieram por intermédio de outros pesquisadores. Então, quando eu busquei alguém que tivesse o conhecimento na técnica de microscopia que eu tinha interesse, um outro colaborador me falou, olha, tem uma pesquisadora na Universidade de Harvard que trabalha com isso, posso te colocar em contato. Quando eu precisei avançar nos estudos com essas células do sistema imune, foi a mesma coisa com um pesquisador do Monte Sinai em Nova York. Então, é muito importante que nós, como pesquisadores, estejamos sempre abertos a essas colaborações para fortalecer os grupos e as pesquisas que são desenvolvidas. E hoje as agências financiadoras de pesquisa dão uma importância muito grande às colaborações.
porque podem abrir portas. Você tem um aluno de doutorado, aí fica fácil enviar para um estágio, uma temporada em um país desse, trabalhar por um período com um pesquisador que faz exatamente aquilo. Ele traz a técnica e a colaboração abre essas portas, né? Perfeitamente. Acho importante, além de tornar o estudante de pós-graduação fluente. Muitas vezes ele não adquire fluência na língua, sobretudo no inglês, né? Então, assim, mas voltando ao nosso roteiro, aqui a pergunta seguinte seria sobre as integrinas. Então, aí você já falou um pouco sobre o papel no desenvolvimento de tumores. Agora, como é que elas podem ser alvos de ações farmacológicas antitumorais? Ok. Já tem resultados assim também nas suas pesquisas? Sim. As integrinas, elas são algumas moléculas que elas estão presentes também nas células normais, mas muitas vezes em maior quantidade na célula tumoral. E elas têm um papel muito importante que é de aderir essa célula no ambiente onde ela cresce. Então, uma célula, ela precisa estar aderida para ela sobreviver, para ela proliferar. Em algum momento, ela precisa ir para outros órgãos, é o processo que nós conhecemos como metástase, e as integrinas têm um papel fundamental nisso, para colonizar esses outros locais. E, para além disso, elas trazem uma informação do ambiente externo para dentro da célula, para essa célula proliferar, estimular o crescimento dela. Então, a partir do momento que nós observamos que as enzimas, lá no início que estudávamos, promovia a perda, né, da adesão dessas células, isso já nos levantou a hipótese de se as integrinas não poderiam estar sendo alvo dessas enzimas. Quando fomos investigar a quantidade de integrina na célula depois dos tratamentos, nós vimos que elas estavam reduzidas. Então, hoje, o foco principal, seja com as enzimas ou com outras formas de tratamento, está justamente em atuar sobre essas integrinas que estão em excesso na célula tumoral, para que elas parem ou diminuam esses sinais que elas enviam para a célula de proliferar, de crescer e de aumentar o tumor. Talvez, eu não sei se nas suas pesquisas, eu vi um trabalho seu com um anticorpo monoclonal. E as doenças inflamatórias autoimunes, elas se estabelecem assim. Um componente da célula está em quantidade acima do normal. E aí é preciso, o anticorpo monoclonal tem um mecanismo de ação aí. Então, é semelhante às integrinas, porque a doença inflamatória é provocada por componentes, as doenças inflamatórias autoimunes, componentes normais, mas que em excesso passam a ter um papel inflamatório. Sim. No caso do anticorpo, acho que tanto o anticorpo monoclonal quanto as enzimas, elas vão ter o alvo em comum, que é a integrina. Agora, a maneira como cada um atua vai ser diferente, né? O anticorpo monoclonal, ele vai se ligar ali naquela integrina e impedir que ela exerça o papel dela, né? A enzima, no caso, ela chega na integrina e tira um pedaço dela. Então, também vai impedir que ela exerça o papel. Então, nos dois casos, nós temos um efeito, né, final em comum, mas por mecanismos diferentes. Agora, um pouco sobre as proteases de Vasconcelos. Interessante, eu vi também um artigo seu em que é Vasconcella e não Vasconcelia. Vasconcelos. Mas o certo é Célia, né? Célia. Mas eu vi um artigo seu com Vasconcella. Não sei, posso estar enganado, mas eu acho que não. A grafia é com 2 L's ao final. É com 2 L's e EA. Exatamente, foi assim que eu vi um. Essa é a grafia, pronuncia-se Vasconcelia. Sim.
A palavra é latina, a Isso. nomenclatura binomial, né, em latim. Isso. Então, as proteases de Vasconcelos, que apresentam efeitos antitumorais, sejam uma coisa mais ou menos demonstradas, né? Sim. Aí, assim, aí seria interessante para o nosso público saber um pouco mais sobre essa planta. E o mecanismo de ação, você já falou um pouco, assim, antes. Aí seria interessante um pouco mais sobre ela, que é tão importante, Sim. né? E é um alimento, né? Exatamente. Bom, a Vasconcelos cundinamarcensis, ela é conhecida como mamão das montanhas. É um mamoeiro que cresce na costa oeste da América do Sul, ou seja, ali na região das Cordilheiras dos Andes, em altas altitudes. Então, nós não temos o cultivo delas aqui no Brasil. É uma planta que ela já vem sendo estudada há muitos anos pelo grupo de pesquisa, especialmente o coordenado pela professora Miriam Tereza Paz Lopes, onde eu iniciei minha carreira científica. Essa planta ela é estudada, inclusive, para outras finalidades, dentre elas a cicatrização de feridas. Esse estudo, inclusive, ele encontra-se avançado já em testes em humanos, tem obtido uma ótima resposta para feridas diabéticas. Agora, do ponto de vista do tumor, o que nos chamou a atenção nessa planta é que, embora seja da mesma família da papaya, que é o mamão comestível que nós temos aqui disponível, as enzimas que estão presentes no mamão das montanhas, ela tem algumas características mais interessantes, especialmente a capacidade delas de quebrar algumas moléculas. Então, na área oncológica já existem alguns relatos na literatura de enzimas que são utilizadas para tratar alguns tumores. A própria papaína, que vem do mamão. Mas o fato dessas enzimas elas terem essa atividade maior, isso nos chamou a atenção. E foi o que nos fez investigar elas do ponto de vista antitumoral e antimetastático. Então, além da questão do efeito delas sobre as integrinas, especialmente comprometendo a adesão da célula tumoral, nós temos algumas outras informações a respeito delas sobre a capacidade de impedir essa célula de migrar, de sair de um ponto a outro, de invadir o tecido e também de estimular o sistema imunológico. Então, todos esses pontos, em conjunto, eles vão levar a um resultado final favorável, que é a redução do tumor, a redução da metástase. Então, nós temos alguns indícios de possíveis mecanismos de ação para a ação dessas proteínas, dessas enzimas. E o cultivo, assim, para estudo é fácil? Dela... Uhum. Aqui no Brasil não é possível cultivar. Isso, inclusive, foi um dos motivos pelo qual, no meu primeiro pós-doutorado, nós optamos por tentar reproduzir em laboratório essas enzimas. Agora, ela é uma planta nativa dessa região, então existem áreas extensas com esses mamoeiros, né? Ele é amplamente cultivado pelas populações locais, inclusive para a produção de doces, de compotas, e utilizado também do ponto de vista etnofarmacológico, para alguns distúrbios gastrointestinais, para cicatrização, e foi exatamente a partir desses pontos que surgiu o nosso interesse em estudar as propriedades dessas enzimas. Continuando aqui com o nosso roteiro, que resultados já foram obtidos com as pesquisas sobre alternativas farmacológicas para os efeitos adversos da quimioterapia contra o câncer? Que é outro problema, né? Sim. Nós temos, muitas vezes, o tratamento quimioterápico, ele é capaz de trazer uma melhora no quadro oncológico, a redução do tumor, mas muitas vezes ele precisa ser interrompido pela agressividade com que ele vem acompanhado. Então, é uma linha recente do nosso laboratório, tem uns 3 anos que nós iniciamos essas pesquisas, focados especialmente na cardiotoxicidade e na dor neuropática
que alguns quimioterápicos causam, especialmente aqueles utilizados no tratamento do câncer de mama, no câncer coloretal. O que nós temos de investigação, tanto para as enzimas quanto para outras substâncias como a vitamina C, que é o ácido ascórbico, e também outros fármacos que são utilizados para tratar outras doenças, como diabetes, nós também investigamos a capacidade deles sobre essa proteção aos danos da quimioterapia, é de que nós estamos conseguindo mostrar alguns avanços nisso, né? Então, em modelos experimentais, utilizando ainda o ambiente laboratorial, animais, antes mesmo de testar nos seres humanos, nós temos demonstrado que o tratamento com as nossas enzimas, por exemplo, junto com a quimioterapia, faz com que o coração ele fique protegido, que o animal ele manifeste menos sinais de dor. Então seria muito interessante e importante termos uma estratégia terapêutica, uma maneira de permitir que aquele paciente realize a sua quimioterapia e consiga lidar com os possíveis efeitos tóxicos dela. E suas pesquisas, quando eu falo as suas pesquisas, eu falo do grupo, assim, da sua equipe também, né? Com outras plantas medicinais. Sim, nós também estudamos algumas outras plantas, dentre elas eu posso citar a pau-ferro, que é a Libidibia férrea. Nós avaliamos recentemente alguns extratos da folha e do fruto dessa planta. É uma planta típica do Cerrado, muito encontrado aqui na nossa região. Então, alguns extratos da folha e do fruto já foram testados em tumores de mama, em modelos experimentais também. E nós tivemos bons resultados com a redução desses tumores, a indução da morte dessas células tumorais, especialmente com os extratos do fruto. Então, no fruto existem componentes que, de fato, vão vão induzir a morte dessas células tumorais e, com isso, a redução do tumor também. Bem, quais os próximos passos de suas pesquisas? As perguntas elas sempre são muitas, né? Hoje, o nosso grupo ele faz parte de um Instituto Nacional de Terapia Gênica, um instituto que ele é sediado aqui no Piauí, inclusive tem o apoio da FAPEP. E o próximo passo seria ainda, no universo das integrinas, a gente desenvolver estratégias para poder modular a produção dessas integrinas na célula. Nós queremos fazer com que as células de tumor produzam menos dessas integrinas. E com isso, se tem menos integrinas, nós vamos ter menos sinais para essa célula proliferar. Então, é o primeiro instituto de terapia gênica do Piauí, que está nos dando todo o apoio e a possibilidade de desenvolver essa pesquisa. Além disso, nós também temos um outro passo que já foi iniciado, que é justamente de tentar detectar essas integrinas na corrente sanguínea, já que elas estão aumentadas nos tumores, então elas poderiam talvez ser utilizadas para o diagnóstico mais precoce dos pacientes. Então, se nós conseguirmos desenvolver esse exame sanguíneo, onde possa ser identificada essa integrina de maneira prática, de fácil acesso, isso aumenta os diagnósticos precoces e, consequentemente, esse paciente é encaminhado de maneira mais rápida para o tratamento e a chance de sucesso, de cura é muito maior. Na terapia gênica, a transferência de genes através de vetores virais parcialmente inativados? Sim. Essa é uma possibilidade, mas o que nós estamos desenvolvendo é a produção de moléculas que nós chamamos de siRNAs, que nada mais são do que pequenos RNAs, ácidos nucleicos, que são encontrados no interior da célula, que a gente vai colocar isso dentro da célula com o auxílio de nanopartículas, e eles têm uma habilidade muito importante que é de impedir
que novas proteínas sejam produzidas. Então, nós queremos entregar para as células esse sRNA, mas não utilizando vírus inativados, que é uma possibilidade, mas sim nanopartículas que possam criar pequenos poros na membrana da célula e facilitar a entrada desse nosso composto. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço a oportunidade de falar o que nós temos produzido na academia, dentro da universidade, e parabenizar por esse espaço, que é um espaço muito importante para trazer para o público em geral o que é feito, onde e por quem. É importante o apoio da população, especialmente pelo fato de que a gente precisa dar à ciência o espaço que de fato ela merece. É um processo que é longo, nem sempre ele é imediato, mas que sempre ele tem por objetivo maior trazer um benefício para a sociedade. E que certamente a ciência ela precisa também ser pauta, instrumento para todas as tomadas de decisões que nós temos, especialmente nos âmbitos da saúde e diversas esferas sociais que possam empregar o conhecimento que é produzido na academia. E a própria formação intelectual do jovem, quer dizer, com o desenvolvimento do pensamento crítico, da mente racional, a ciência propicia isso. Agora, está me ocorrendo aqui uma outra pergunta, é sobre as patentes, as eventuais patentes que os seus programas, os seus projetos de pesquisa podem acarretar, né? Isso está previsto, tá dentro do que o nosso grupo vem produzindo. Inclusive, a respeito das proteases, então já está sendo preparado esse pedido de patente, e para o estudo da terapia gênica também, as nanopartículas contendo o material que nós queremos introduzir nas células, todos esses produtos e processos eles são passíveis de serem patenteados, e já estamos iniciando essa caminhada também com o apoio da universidade. As nanopartículas substituem os vírus inativados. Perfeitamente. É uma outra estratégia para entregar para a célula aquilo que a gente deseja. Muito bom. E o Brasil não é muito aberto a patentes, né? Você vê a China, Estados Unidos mesmo, o Japão, patentes levam muito a sério, produzem em quantidade. Como é que como é que o país pode ter desenvolvimento industrial se não tem proteção do patrimônio intelectual aí, né? Quer dizer, então eu acho que é muito importante. Aliás, a patente é um dos pilares que mostram o grau de desenvolvimento científico e tecnológico de um país. Um desses pilares é a patente. Investimento em ciência e tecnologia, formação de técnicos, formação de cientistas e, naturalmente, publicação de artigos em boas revistas. Mas a patente é um desses itens. Sim, muito importante. Isso diz muito sobre a soberania nacional, né? A capacidade do país em produzir um conhecimento e deixar registrar esse conhecimento para ele e aplicar diretamente. E assim como hoje a gente precisa muitas vezes importar produtos, tecnologias de fora, a gente é perfeitamente capaz de produzir as nossas. E essa etapa final de ter a patente daquilo, do registro, e falar, olha, isso aqui tem o selo nacional, isso precisa sempre ser incentivado em todas as etapas da pesquisa. Pois é, e é pena que ainda demore muito para que a solicitação de patente seja atendida, né, seja concedida. Sim. Infelizmente. É um gargalo importante. Obrigado uma vez mais. Eu que agradeço.